Por que não? Por que não? Olha, a nossa câmera está vindo por uma das principais avenidas de Belém, a Doca de Souza Franca. Ela vem e dá de cara com o quê? Poderia ser uma grande janela para o Rio, para toda a população, mas dá de cara com o Porto de Belém, no centro da cidade. Aí nós estamos no último bloco do Por que não. Gabriel, nesse último bloco a gente sempre faz um resumo das ideias, das intenções, da visão que cada um tem para o que a gente está discutindo. Por que não transferir o Porto, por que não modernizá-lo? Qual é a melhor saída para isso aqui? Primeiro, o Porto de Belém é a janela para o Rio e por isso nós devemos mantê-lo. O que nós precisamos fazer é modernizá-lo e usá-lo para a sua vocação melhor, que hoje me parece ser atividade de container. Mas é uma janela que ninguém coloca a cabeça para o lado de fora, só os trabalhadores. Não, a janela é... Aqui ninguém coloca a cabeça para o lado de fora dessa janela, a não ser quem carrega e descarrega. A janela é no sentido de que por cima dos armazéns que são baixos passa todo aquilo que se passa através de uma janela para a cidade. Nós não temos que pensar na janela na altura do pescoço do homem. Diríamos que é uma janela com isso filme preto que ninguém dá para ver nada nos seus trabalhadores. É isso que trabalha aqui, porque a população não vê absolutamente nada. Eu, por exemplo, moro nessa cidade há um tempão e não conhecia essa estrutura aqui. Então a gente não consegue enxergar, né? Uma janela, enfim, fechada. Mas nem deve ser necessariamente uma janela transparente para que todo mundo veja. Essa aqui é o Porto de Belém. Qual é a função de uma janela que ninguém enxerga nada? Quando você está com a janela no lugar adequado. Não tem que ser necessariamente aqui no Porto de Belém. Então quer dizer que tu não queres uma janela aqui, é isso. Essa janela não cabe aqui, é isso, para a população, é isso que está querendo dizer. A população tem os benefícios do Porto de Belém. Se ele quer uma janela transparente, já tem 3 armazéns que o Porto cedeu na Estação das Docas, por exemplo, que ele pode ir lá e apreciar o rio. Senão você vai tirar o Porto de Belém daqui, você precisa mantê-lo, modernizando, diminuindo talvez em outros armazéns, mas aí sim, eu acho que nós temos espaços ociosos de 2 ou 3 ou 4 armazéns que poderiam sim, neste caso, ter janelas transparentes com alguma outra atividade. Na época do Conselho, você no Conselho, por exemplo, você foi favorável à construção da Estação das Docas lá? Fui favorável à construção das docas, foi aprovado no Conselho, senão não poderia ter sido executado e também poderá, como continuidade agora, vendo que nós temos mais alguns armazéns que também continuam ociosos, de fazer alguma outra coisa semelhante a isso ou diferente, mas que a população possa usar. O que é preciso distinguir não se há pergunta simplista do tipo, vamos fazer uma janela e eliminar o porto todo ou vamos deixar o porto todo fechado? Peraí, mas a pergunta é simplista porque eu não conheço nada do assunto, eu tenho que ser simples mesmo, quem tem que saber das coisas e, enfim, não ser simplista é vocês que sabem de tudo. Eu tenho que ser simplista porque o telespectador é simplista, ele tem que entender de uma forma simples, porque senão não vai entender nada. A pergunta realmente é simplista. Por isso que a gente tenta, contradizendo aquilo que você fala, insistindo às vezes num ponto de vista, dando outro ponto de vista. O porquê não, na verdade, não insiste em nenhum ponto de vista. Porquê não? Por isso que o programa é porquê não. Tem vários lados do porquê não. Qual é o teu lado do porquê não? Eu imagino que o grande problema é falta de planejamento, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que a circunstância atropelou todo mundo. Então, o que eu acho que é necessário é uma visão de longo prazo, um projeto. Eu não vejo, eu acho que pode-se fazer investimento no Porto de Belém hoje, criar umas melhores condições, mas vai ter que continuar fazendo isso. Ou seja, é isso que a gente quer. Ou seja, daqui 10 anos nós não vamos continuar com o Porto numa cidade talvez maior, no centro. O que pioraria tudo? Pois é, então vai se continuar investindo o tempo todo, ou seja, a longo prazo. É isso que se quer. Se decidindo que é isso que se quer, então se faça grandes investimentos aqui, calado, navio, armazém mais decente. Ou então vamos para fora e vamos abrir esse espaço que eu acho lindo. Por que tantos senões com relação ao Porto de Vila do Conde? Vila do Conde? Vila do Conde também não é um porto pronto, né? É um porto que está sendo feito vários investimentos, mas eu acho que poderia ser uma solução. Quais os senões com relação ao Porto de Vila do Conde? Eu não vejo. Quais os senões? Eu não vejo senões, eu só vejo lá como uma outra alternativa, melhor do que Belém, porque tem muito mais estrutura, mas que Belém faz parte de um contexto de portos no Pará, necessário ser mantido, limitado, talvez em espaço menor e mais modernizado. Aqui vocês têm cerca de 300, Santiago, 350 estivadores trabalhando aqui no Porto de Santos, cerca de 4 mil. Vocês precisam de empregos a serem gerados. Isso aqui não vai conseguir gerar mais emprego ou vai? Vai, modernizando o porto, com certeza vai gerar mais emprego. Esse número de homens que eu estou lhe informando, isso é só do sindicato dos estivadores. Agora tem os outros sindicatos que trabalham na área. Chega a 2 mil, né? Eu não sei de precisar o número exato, mas aproximadamente isso. Castelito, tu como morador da cidade e essa janela, isso filme aqui, o que é que tu acha?
Eu vou acompanhar aqui os meus amigos nas últimas observações, né, Neto, Paula Peniche, Alcohol, que o Porto de Belém, ele parou no tempo assim como a cidade. Então precisa ser feito urgentemente alguma coisa. Por que não modernizar ou por que não transformar num ponto turístico? Fica a pergunta aí para os nossos governantes. Olha, nós convidamos também alguém da CDP, só que a CDP está em auditoria e não pôde designar ninguém, infelizmente, para discutir isso, até porque tem muitas das perguntas que foram feitas aqui deveriam ter sido feitas para a CDP, mas a CDP passa por um momento de auditoria e, infelizmente, não pôde designar ninguém para falar com a gente sobre isso. Então, no próximo Por que Não, o programa vai discutir o transporte fluvial turístico da cidade. Belém já teve 2 catamarãs fantásticos na Inasa, o Pará e o Amazonas, que eram verdadeiros hotéisinhos 3 estrelas, que faziam viagens maravilhosas. E hoje em dia isso, enfim, não existe mais na cidade. Então no próximo Por que Não nós vamos discutir exatamente isso, o transporte fluvial turístico, né, em Belém, em toda essa região. Até o próximo programa. Por que não? 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 Não. Por que não?